Quando você ouve falar a expressão avaliação da aprendizagem, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Tum! Eu não sou adivinho, mas eu tenho quase que certeza que você pensou em prova. É isso mesmo, né? Prova, tensão, né? Nota, passar ou não passar. Em síntese, a avaliação da aprendizagem sempre esteve ligada a palavras que nos causam, digamos, um certo calafrio, né? E será que sempre foi assim? Nós hoje vamos discutir essa questão e eu quero começar com uma pergunta para você. Uma pergunta que eu gostaria que você pensasse muito antes de responder. E a pergunta é a seguinte: na sua opinião, há quanto tempo a avaliação é feita da maneira como ela é feita, seja aplicando provas, dando nota, fazendo média, lançando no diário, aquela coisa toda, boletim. Há quanto tempo a escola avalia do jeito que a gente conhece, né? Dessa mesma maneira. Vamos lá, arrisquem. Há quanto tempo? Há mais ou menos o quê? Há mais de 100 anos? Arriscaria? Há mais de 200? Há mais de 300? Há quanto tempo a escola avalia da forma como conhecemos? Comecemos pensando nisso. Eu sou o Júlio Furtado e esse é o Papo Pedagógico número 5. Começaremos agora 2 papos pedagógicos falando de uma coisa muito interessante na nossa vida de professor, chamada avaliação da aprendizagem. Mas e aí? Não esqueci a pergunta, né? Há quanto tempo se avalia na escola da forma como nós conhecemos? Há mais de 100 anos? Há mais de 200 anos? Há mais de 300 anos? Façam as suas apostas. Ah, já sei! Tem alguns de vocês imaginando assim desde sempre, né? Sempre se avaliou da forma como se avalia. E se alguém está pensando assim, saiba que não. Não foi sempre. Foi de um bom tempo para cá, mas já houve outra forma de escola, já houve outro formato de escola. E, vamos lá, atenção, a resposta é, sabidamente, há mais de 500 anos. Por quê? E sabidamente há mais de 500 anos a escola, como é que eu sei disso, né? Eu sei disso porque existem 2 livros que, por sinal, são os 2 livros mais antigos sobre o funcionamento da escola, né? Os 2 livros mais antigos sobre educação, assim, digamos, de forma organizada, né? Que são o Ratio Studiorum e a Didática Magna. Esses 2 livros, eles foram escritos e lançados no século XVI, ou seja, há mais de 500 anos, há 500 e poucos anos. Eles existem ainda hoje, por sinal, já caíram em domínio público, né, que é o fato de que você agora pode baixar esse livro gratuitamente, já caiu em domínio público há muito tempo, e eu inclusive indico, baixe lá, entra lá no Pai Google e baixa lá Ratio Studiorum, escreve Ratio, R-A-T-I-O, Studiorum, né, do latim. É um manual que foi escrito pelos jesuítas católicos, claro, né, portugueses e espanhóis, no século XVI. Com que objetivo? Eles queriam ter um manual que dissesse como funciona uma escola católica. Então eles fizeram o Ratio Studiorum. Lá está escrito como é que devem ser os horários, como é que deve ser o currículo, como é que deve ser a disciplina, como é que deve ser tudo dentro de uma escola católica, inclusive como deve ser a avaliação. Tem um capítulo lá de avaliação. O outro livro, que também foi escrito no século XVI, chama-se A Didática Magna, ou, olha o subtítulo da Didática Magna: Como se ensinar qualquer coisa a qualquer um. Nada ousado, né? Pois é, mas um bispo protestante chamado Johannes Amos Comeni, mais geralmente conhecido como Comenius, quem teve aulas de didática deve lembrar da professora ou do professor falando assim: o primeiro livro de didática que existiu foi a Didática Magna, escrita por Comenius. Pois é, esse cara era um bispo protestante que no século XVI escreveu a Didática Magna com a mesma intenção, né, dos jesuítas católicos escreveram também o Ratio Studiorum. Como deveria funcionar uma escola, como deveria ser uma escola, claro, na concepção mais protestante. Então, esses 2 livros, como eu já disse, eles existem ainda aí, eles podem ser consultados, e em cada um deles tem um capítulo dedicado à avaliação da aprendizagem. 2 livros escritos há mais de 500 anos. Bom, e eu fui lá.
Imagina? Não deixei por menos. Eu fui lá nos 2 livros e comecei pelo Ratio Studiorum. O Ratio Studiorum, né, o manual católico escrito lá pelos jesuítas, no capítulo de avaliação, ele tem alguns trechos muito interessantes que eu destaquei e faço questão, né, de mencioná-los aqui para você. O primeiro texto que me chamou muita atenção, lá no Ratio Studiorum, diz assim: no momento das provas, os estudantes não poderão solicitar nada que necessitem, nem aos seus colegas e nem àquele que toma conta da prova. Pois é, está escrito isso. Na hora da prova, é quase que um momento sagrado, um momento proibitivo, um atrás do outro, silêncio absoluto, você não pode pedir nada, não pode se mover de preferência. Está escrito isso lá. Eu sei que alguns devem estar pensando, meu Deus, como pode um dia ter sido assim na escola? Mas foi. Caros colegas professores, eu sei que vocês devem estar estupefatos, né? Muito surpresos com essa revelação, mas um dia a escola foi assim. Ainda bem que ficou para trás, né? Lá no século XV. Pois é. Bom, continuando, ainda no capítulo de avaliação do Ratio Studiorum, existe uma outra citação que merece destaque. E essa é muito interessante. Olha só, essa citação é assim: não deverão sentar-se em carteiras conjugadas, porém, se isso ocorrer, dever-se-á prestar muita atenção nos 2 estudantes que estiverem sentados juntos, pois caso as respostas às questões dos 2 sejam iguais, não se saberá quem respondeu e quem copiou. Isso mesmo, a cola tem mais de 500 anos. Só pode, né? Ou seja, como é que vai estar isso constando, né, de um livro que tem mais de 500 anos? Já havia essa preocupação, lógico, já havia então a questão da cola. E eu fico pensando que eu também já sentei em carteiras conjugadas, meu Deus do céu, eram carteiras de ripas de madeira, onde o banco era agarrado à mesa do de trás, tinha aquele negócio, se eu me mexesse aqui, eu mexia com a mesa do de trás, então tinha uma coisa assim: professora, tá balançando a carteira! Nossa! Tô ficando velho. Mas vamos lá, é isso. Outro trecho que eu achei interessante no capítulo de avaliação do Ratio Studiorum, e também destaquei, é o seguinte: o tempo da prova deverá ser estabelecido previamente e não se deverá permitir acréscimos de tempo, tendo em vista algum estudante terminar de responder a sua prova pessoal. Outra coisa que eu tenho que explicar, porque é muito distante da nossa realidade. Ou seja, o tempo da prova. Era mais importante o tempo da prova e terminar dentro do tempo do que realmente responder as questões. E se naquela época, né, algum aluno, por acaso, não conseguisse responder a prova dentro do tempo e pedisse ao professor: professor, só faltam 2 questões, olha, eu me atrasei um pouco na questão número 1 e me dá aí mais uns 10 minutos, sabe o que a professora respondia? Pasmem, não. Acabou o tempo, vou recolher a sua prova. E era assim. Mas aí o aluno podia negociar: não, mas professor, eu sei a resposta dessas 2. Deixa eu lhe falar no ouvido a resposta, porque aí a senhora fica sabendo que eu sei, e aí mesmo estando em branco, a senhora coloca lá um ok. Ah, não, eu sei que ele sabe a resposta. E me dá os pontos. A resposta também seria não. Ainda bem que faz mais de 500 anos. Aí eu abri também a Didática Magna. E o nosso querido Comênios, ele dá conselhos aos professores. O primeiro conselho que Comênios dá no capítulo de avaliação da Didática Magna, ele diz assim: professores, digam aos seus alunos que suas provas são para valer. Que conselho interessante. Imaginar que eu tive professores que eram discípulos de Comênios. Imaginar que eu mesmo já falei isso. Nossa, e por que Comênios aconselha que nós, professores, digamos aos alunos que nossas provas são para valer? É para que eles ficarem, digamos, levando a sério o negócio, levando a sério. A prova desse professor é para valer, não é qualquer provinha não é isso? Segundo conselho, que está lá no capítulo de avaliação da Didática Magna, diz assim: utilizem, professores, os erros de alguns alunos para mostrar aos outros o que eles não devem fazer. É isso mesmo. Né? Vocês querem acabar igual esse pessoal aí do fundão? Já está tudo em recuperação. Vai, continua assim que se não acabar que nem eles. Claro, a intenção sempre foi muito boa, inclusive a intenção de Comênios. Mas o terceiro destaque que eu fiz ao que está escrito lá no capítulo de avaliação da Didática Magna, é um destaque interessante, porque Comênios dá o seguinte conselho aos professores: professores, lembrem aos seus alunos que tudo é passível de cair na prova. Essa é uma questão muito interessante, né? O que é mais interessante? Por que dizer que tudo pode cair na prova? Porque se o aluno acreditar que tudo pode cair na prova, ele vai ficar atento a tudo, a todo momento, a todo gesto do professor. Estou me lembrando que eu tive um professor que a gente perguntava assim: professor, o que vai cair na prova? E ele dizia assim: vai cair tudo e mais um pouquinho. E até hoje ele conseguiu me lançar essa dúvida: se existe mais um pouquinho além de tudo, tudo não é tudo. Me enganaram.
Né? Porque o que é mais um pouquinho além de tudo? Bom, mas fecha o parênteses. Eu só me lembrei dele agora. Dizer que tudo vai cair na prova tem a intenção de levar o aluno a estudar sempre tudo. Porém, quando o aluno tem tudo à frente para estudar, ele se perde profundamente. Né? Ele perde o foco da aprendizagem. É como se você, por exemplo, fosse fazer uma prova, imagina, daqui a uma semana, aí você vai fazer uma prova, um concurso, onde vai cair didática, psicologia da educação, filosofia da educação, sociologia da educação e legislação educacional. Aí pergunta você, o que vão cair nessas provas? Aí eu te respondo, tudo e mais um pouquinho. Pois é, aí você ia ficar, digamos, um pouco perdido para se preparar para essa prova. Mas se eu dissesse para você que em didática vai cair a composição de um plano de aula, as partes de um plano de aula. Em psicologia da educação vão cair as fases do desenvolvimento psicológico de acordo com Jean Piaget. E que em sociologia da educação o que vai cair é quais são as questões ligadas à relação que a escola tem que ter com a comunidade, porque essa relação é importante. E em legislação educacional, vão cair quais são os parágrafos da Lei de Diretrizes e Bases Brasileiras que sofreram mudanças desde sua escrita em 1996 até hoje. Quais os parágrafos que sofreram mudanças? Que interessante. Agora você já está um pouco mais localizado para estudar, não é verdade? É isso, né? Ou seja, há mais de 500 anos a gente, na verdade, avalia do jeito que a gente conhece. Mas a perguntinha que não quer calar, e como eu disse a vocês, essa é apenas a parte 1, né? Papo Pedagógico, parte 1, né? A saga da avaliação, parte 1. A pergunta que não quer calar é, o que você conhece que não mudou nada há mais de 500 anos? Eu conheço. A avaliação da aprendizagem, tá? Infelizmente. É claro que eu fui um pouco cínico agora há pouco, né, em descrevendo que a gente vai se assustar, mas foi exatamente para chamar a atenção para o fato de que continuamos, em geral, avaliando do mesmo jeito. Isso é um mistério, vocês não acham? Pois é, vamos pensar sobre isso? Deixem aí os seus comentários e não se esqueça, né, esse papo pedagógico está dividido em 2 partes, não perca a segunda parte. Ou melhor, não perca nenhum dos outros papos pedagógicos que já estão lá, bonitinho, no canal Sala dos Professores, lá no YouTube, esperando por você. Assista e encaminha para um colega professor seu que você acredita, né, que vai gostar ou vai, de repente, ser útil para ele fazer essas reflexões. Ok? Valeu a pena a sua companhia e até o próximo Papo Pedagógico.